Então, depois de ter feito observações mais qualitativas acerca do comportamento dos perfis de temperatura, perfis esses tanto na direção radial e longitudinal, quanto os perfis de temperatura média de mistura e temperatura de parede, dependendo da condição de contorno aplicada, né, que era de fluxo de calor prescrito ou de temperatura prescrita, onde nós mostramos os perfis, né, na sessão anterior. Agora a gente parte para uma descrição mais quantitativa a respeito do comportamento das variáveis, né? E com isso nós vamos ser capazes de provar algumas observações, provar matematicamente, eu digo, algumas observações qualitativas que foram feitas na sessão anterior, como por exemplo, na condição de contorno de fluxo de calor prescrito e numa situação de escoamento desenvolvido, os perfis de temperatura, temperatura de parede e temperatura média de mistura são paralelos, né? Essa foi uma observação que a gente fez. Nessa sessão a gente vai ser capaz de provar isso, né? A gente vai ser capaz de provar também o decaimento exponencial da diferença de temperaturas, temperatura de parede menos temperatura média de mistura, em função da distância, né? Na condição de temperatura de parede prescrita, assim como também o decaimento do fluxo de calor, decaimento exponencial com a distância também nessa condição de temperatura prescrita, né? Então, tudo que nós vimos anteriormente em termos qualitativos e utilizando o raciocínio, agora a gente vai ser capaz de provar isso matematicamente, tá? Então, a primeira relação matemática que a gente mostra, a primeira delas, inclusive, já foi até apresentada anteriormente, quando a gente falou das considerações fluidodinâmicas. A primeira delas é a relação que define o escoamento desenvolvido fluidodinamicamente, né? Ou seja, essa primeira equação aqui, né? du dx igual a zero, ou seja, a velocidade na direção x não depende da distância, né? Só depende do raio. Ou seja, o perfil de velocidades quando o escoamento atinge a condição de desenvolvido, ele não varia mais com a distância, né? O perfil, a palavra que eu costumo usar bastante, o perfil em si, o formato do perfil, ele fica congelado, certo? O perfil de velocidades ele é uma parábola e vai continuar sendo aquela parábola se as condições atenderem à restrição de escoamento plenamente desenvolvido, né? Para a parte térmica, né, nós também temos uma condição matemática, que é essa que está mostrada aqui. Ela não é tão direta quanto a condição fluidodinâmica, mas ela também não é difícil de entender, é fácil de compreender, né? Mas para isso a gente precisa definir uma variável t asterisco, ou seja, uma temperatura reduzida, né? Uma diferença de temperatura reduzida. Então esse t estrela, t asterisco, ele no denominador ele contém a diferença de temperaturas Ts menos Tm, ou seja, a temperatura de parede menos temperatura média de mistura, né? Ambas podem ser função de x. É lógico que na condição de temperatura de parede prescrita, essa temperatura Ts vai ser uma constante, porém na condição de fluxo prescrito ela vai variar, né? Então, de uma forma geral, está colocada aí como a temperatura podendo depender de x. E aqui no numerador eu tenho a mesma Ts de x, temperatura de parede, menos a temperatura em qualquer ponto, né? Então, essa temperatura reduzida aqui, ela, a princípio, ela depende de x e de r, certo? É uma temperatura local, tá? Então, a condição térmica, né, para se ter escoamento desenvolvido, termicamente desenvolvido, ela parte do pressuposto que essa derivada parcial dessa temperatura reduzida com relação a x é zero, certo? Ou seja, ela é uma constante com relação a x, né? Ela só varia com r. Então, há duas maneiras, digamos assim, dessa temperatura T estrela ser independente de x. Aí eu vou dizer constante, tá? Só para facilitar, que quando você é constante nesse contexto, eu vou estar dizendo constante com relação a x.
Então só tem duas maneiras dessa temperatura ser constante. A primeira delas é se tanto o numerador quanto o denominador não variarem, né? Se eles forem realmente fixos, constantes. E isso vai acontecer, por exemplo, se Ts de x e Tm de x variam com x na mesma proporção, né? Então a diferença entre eles vai ser fixa. Isso eu estou falando do denominador. E no numerador, a mesma coisa, né? Se Ts de x e Tr de x, para o R que eu escolher qualquer, também, se essa diferença também for fixa, ou seja, o Ts pode variar com x, mas ele vai estar variando na mesma taxa com que o T de R de x varia com x, e, portanto, o que está ali no numerador também vai ser fixo, vai ser constante, certo? Tá? Então, na primeira possibilidade, numerador é constante, não varia com x, denominador não varia com x, portanto, o t asterisco é uma constante. Tá? Na segunda possibilidade do t estrela ser constante, ou seja, não variar com x, significa que ele pode variar, tanto o numerador quanto o denominador podem variar com x, porém variam na mesma taxa, de modo que a razão entre ambos, né, dá uma constante, certo? Então, na primeira possibilidade, nem numerador nem denominador variam com x, e a gente está atrelando essa condição a fluxo de calor constante, né? Uma vez que é uma condição que nós obtemos quando o formato do perfil se encontra congelado, certo? Invariante, né? Tá? E a segunda possibilidade que nós estamos vinculando à condição de temperatura prescrita, temperatura de parede prescrita, é aquela em que o T estrela é constante, porém resulta de uma relação entre um numerador que varia com x sobre um denominador que também varia com x, porém variam exatamente na mesma taxa, de modo que a relação entre eles dá uma constante. Tá? Então são essas duas condições. E nós podemos até voltar um pouquinho aqui nos perfis, né? Nos perfis de temperatura para essas condições, e ver o seguinte: aqui no fluxo de calor prescrito, o nosso perfil de temperaturas ele tem o seu formato congelado. Esse é, como foi dito no vídeo anterior, o último ponto, né, da região de entrada em que existia uma parcelinha do fluido com a temperatura igual à temperatura de entrada. Daqui para frente, mais nenhuma porção do fluido mantém a temperatura igual da entrada. Ou seja, tanto temperatura média de mistura, quanto temperatura de parede, quanto a temperatura em qualquer ponto, pelo fato do formato do perfil estar congelado, elas variam na mesma taxa. Né? Então isso dá numerador constante e denominador constante. A relação entre eles, uma constante. Tá? Nesse segundo caso, que é a temperatura de parede prescrita, nós temos também aqui nesse ponto que delimita a região de escoamento em desenvolvimento, e a partir daqui toda e qualquer porção do fluido é afetada termicamente pela presença da parede, certo? Mas aqui nós temos a temperatura da parede fixa, como sempre foi, né? E daqui para frente, só o que nós observamos é uma redução do perfil de temperaturas gradual, né? Como eu disse no vídeo anterior, é como se o perfil fosse murchando, né? Eu tenho esse valor aqui de temperatura máxima, que é a temperatura da parede, e todos os pontos do perfil só vão se deslocando cada vez mais para um valor próximo à temperatura da parede, e quando o x vai para o infinito, vai haver a condição de equilíbrio térmico, ou seja, todos os pontos na seção transversal vão estar à temperatura da parede. Né? Então, nesse caso, tanto a diferença entre temperatura de parede menos temperatura média de mistura, que é o que está no denominador, vai diminuindo, certo? Assim como a temperatura de parede menos uma temperatura em qualquer ponto do perfil da seção transversal também vai diminuindo, né, com relação a x. Porém, elas vão diminuindo na mesma proporção. Né? Então, quando isso acontece, eu tenho que
essa temperatura reduzida aqui, T estrela, é uma constante e faz com que o dt dx seja igual a zero. Tá? E um ponto curioso é que somente essas duas condições de contorno, né, fluxo prescrito constante e temperatura prescrita constante, fornecem essa condição de dt estrela dx igual a zero, ou seja, são as únicas condições em que eu consigo ter a chamada condição de escoamento desenvolvido termicamente. Tá? Qualquer outra condição de contorno aplicada, um fluxo de calor cossenoidal, um fluxo de calor exponencial, uma temperatura de parede com uma variação qualquer. Essas condições de contorno não fornecem, não resultam em um perfil plenamente desenvolvido. Tá? Por isso que elas são tão especiais. Há outros motivos também, pelo fato de elas serem especiais, mas esse a gente deixa lá para ver em trocadores de calor. Tá? Essa importância das duas condições de contorno, tá certo? Tá? E aí só mais um aspecto, né, que é essa primeira observação aqui, é que para que o escoamento seja termicamente desenvolvido, é necessário que ele seja fluidodinamicamente desenvolvido também, certo? Porque não é possível que o perfil de velocidades ainda esteja se desenvolvendo, né, e o perfil de temperatura já se encontre desenvolvido, uma vez que o perfil de velocidades, ou as velocidades, elas aparecem naturalmente na equação da energia, de onde eu calculo o perfil de temperatura. Né? Então, uma condição para ter o escoamento termicamente desenvolvido é que ele deve ser fluidodinamicamente desenvolvido. Tá? Então, eu tenho basicamente três situações. Né? Uma, o escoamento é totalmente desenvolvido, plenamente desenvolvido. O perfil de velocidades é desenvolvido, o perfil de temperaturas é desenvolvido. Né? Na segunda, o escoamento pode ser desenvolvido hidrodinamicamente, mas ainda se encontrar numa região de entrada térmica. Certo? Então, o perfil de velocidade já se desenvolveu, as camadas de limite de velocidade já se encontraram, o perfil de velocidade ficou com seu formato congelado, mas a temperatura ainda se desenvolve, né, para uma daquelas duas condições de contorno. Né. E numa outra situação, eu não tenho nada desenvolvido, né, na terceira situação. Eu não tenho nem velocidade desenvolvida, nem temperatura desenvolvida. O escoamento está numa região de entrada. Né, tá? Então essas são as condições possíveis. Tá certo? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para que a gente possa adiantar o conteúdo em outro vídeo.